Quantos ainda querem ouvir a palavra de Deus? Podemos ler? Digam amém. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 3. Nada façais por contenda ou por vaidade, mas por humildade, estimulando os demais a considerarem uns aos outros superiores a si mesmos. Que cada um não se ocupe daquilo que lhe é próprio, mas cada qual procure o interesse dos demais. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes despojou-se dos atributos de si mesmo e tomou a condição de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E encontrando-se na condição de homem, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho daqueles que estão nos céus, na terra, inclusive dos que estão debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pastor Moisés, minha gratidão. Susto, homem. Aleluia. Minha gratidão mais uma vez por estarmos juntos, Pastor Moisés. Toda a equipe do Bom Samaritano, Academia de Pregadores, os que estão em pé podem se sentar, se podem, obrigado. Cada amigo, amiga aqui presente, eu e minha esposa estamos felizes por estarmos com esses homens e mulheres de Deus. Jacques Talita, Marcelo Dias e Fabiana Anastácio, Pastor Ismael, prazer revê-lo, meu amigo. Que Jesus dê graça a esses cantores, cada vez mais, guarde vossa família, o vosso ministério. Pastor Mateus, prazer conhecê-lo pessoalmente. Tá bom, Pastor Moisés, eu estou aqui com uma palavra cristocêntrica, uma palavra que ardeu no meu coração e, juntamente com a minha esposa, nós lemos, meditamos e Deus confirmou ao nosso coração. A carta ou as cartas de Paulo são cartas que nos ensinam a ser crente. As cartas de Paulo nos ensinam a sermos imitadores de Cristo. Aos Coríntios ele disse: me imitem, porque eu imito o Senhor. Aos Efésios ele disse: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Aos Filipenses ele disse: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mas qual o contexto de Paulo usar essas palavras? O capítulo 2 de Filipenses, a partir do versículo de número 6, nós temos um compêndio, temos a clássica passagem cristológica do Novo Testamento. É narrado aqui a encarnação, morte, ressurreição e ascensão de Cristo, repito. É narrado aqui a encarnação, morte, ressurreição e ascensão de Cristo. É uma doutrina completa. Muitos de nós lembramos simplesmente e comemoramos o Natal, a sexta-feira da Paixão, a semana da Paixão e até o Pentecostes, mas nós nos esquecemos da ascensão de Cristo. É porque temos uma compreensão inadequada da importância daquele evento. Enquanto nós não damos muita importância à ascensão de Cristo, conforme o capítulo 2, Jesus deu, os apóstolos deram. A nossa mensagem ficaria incompleta se pregássemos simplesmente a morte de Cristo. Porque a morte de Cristo nos apresenta um Salvador, mas se ele não ressuscitasse, as dúvidas sobre a sua salvação seriam questionáveis,
porque um Salvador morto não pode continuar salvando. A ressurreição de Cristo é um carimbo de Deus sobre o sacrifício da cruz do Calvário. A ressurreição é a aceitação do Pai ao sacrifício do Filho. A ressurreição nos alegra, nos empolga. Se Ele não ressuscitou, a nossa fé é vã. Porém, não se pode pregar simplesmente a ressurreição, não se cogita a crucificação sem a ressurreição, mas também não pode limitar a mensagem na ressurreição. É imprescindível falar da ascensão, porque se Cristo não tivesse ascendido aos céus, o Espírito Santo não haveria descido, não haveria de descer. O Espírito Santo só está na igreja porque Jesus subiu, e Jesus subiu porque Ele desceu. Nós somos salvos porque Cristo desceu, e Paulo ensina isso aqui a partir do versículo de número 6. Esse mesmo Cristo que desceu, subiu, porque no reino de Deus você só pode subir se você descer. E quem sobe sem descer vai cair lá de cima. Então, olha que coisa linda, se Jesus não tivesse descido, Ele não teria subido. João capítulo 3, versículo 13, ele diz que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu. Eu sei que nesse momento você lembra de Enoque, eu sei que nesse momento você lembra de Elias, mas a ascensão que Jesus está falando em João 3,13, ninguém subiu senão o Filho que desceu. É subir, é uma ascensão específica, para um lugar específico, com propósito específico. Jesus subiu com propósito, Jesus subiu porque cumpriu o propósito. Então, Atos capítulo 1 apresenta a ascensão. No versículo de número 6, Paulo diz: sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes despojou-se dos atributos de si mesmo, tomou a condição de servo. Quando ele é servo, ele se faz homem, e encontrando-se na condição de homem, se humilha mais ainda, e se torna obediente. Aqui é a encarnação, e fala da morte. Aí o versículo 9 a seguir, fala da ressurreição e da ascensão. Deus o exaltou soberanamente, ressurreição e ascensão, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho daqueles que estão nos céus, anjos, na terra, homens, e abaixo da terra, demônios, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui Paulo está apresentando, me escute, Paulo está apresentando a encarnação, a humilhação, a morte, crucificação, a ressurreição e a ascensão. A ascensão é importante por quê? Porque se Ele não subisse, o Espírito Santo não desceria. Se não houvesse ascensão, o Pentecoste não seria realidade. Se não houvesse a ascensão, nós não seríamos cheios do Espírito Santo. Então, a guisa de introdução, fica comigo, por favor. A guisa de introdução: se Cristo não tivesse descido, Ele não teria subido. Se Ele não tivesse subido, o Espírito Santo não desceria. E se o Espírito Santo não descesse, nós não teríamos garantia de que vamos subir. Porque é o Espírito Santo na igreja que a santifica, que a prepara para o arrebatamento. Vivemos numa época de maior vantagem que os discípulos. Vivemos numa época de maior vantagem que os discípulos. Por quê? Porque os discípulos viveram sob o ministério terreno de Jesus. Nós vivemos sob o ministério celestial, o ministério do Cristo glorificado. E o que eu acho lindo, o Espírito Santo descer e estar em nós, é que em Ezequiel capítulo 1, ele está com os anjos, formando adoração, ensinando os anjos a adorar. É por isso que Jesus diz: eu irei e rogarei ao Pai, e Ele enviará o outro Consolador. Se não houvesse ascensão, se não houvesse o versículo 9 aqui, nós não teríamos o Espírito Santo em nós. Mas por que Jesus diz: eu vou rogar? Claro, ele tem que pedir com humildade, porque o Espírito Santo estava ali trabalhando com os anjos. Fica comigo. O Espírito Santo estava ali trabalhando com os anjos. E você vai estudar em Ezequiel capítulo 1, Apocalipse 4 e 5. Você percebe que eles são anjos, seres cheios de olhos. Sim,
assim, eles têm olho por dentro, olho por fora. A gente tem no máximo 2 e às vezes tem que usar óculos. Eles são cheios de asas, eles unem as asas. Diz a Bíblia que para onde o Espírito queria ir, fala após mim, queria. Não está escrito que o Espírito ia, está escrito para onde o Espírito queria ir. Eles interpretavam a intenção do Espírito e faziam os movimentos conforme o desejo do Espírito. Aí Jesus é ascendido aos céus, se cumpre a ascensão de Cristo. Ele chega lá e diz: Pai, envia o Espírito. O Espírito dá uma olhada para os anjos, 6 asas, cheios de olhos, rápidos como raio, relâmpago. Aí olha para nós assim, 2 pernas, 2 mãos, 2 olhos. Lento para entender, que a dificuldade para entender as coisas. Mas aí, enquanto Jesus está lá, depois de ascendido aos céus, envia, Pai, a igreja está aqui embaixo. Vem, Espírito, envia, Pai, e a igreja está aqui embaixo 10 dias orando. Vem, Espírito. E aí, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Estavam todos? Pastor Moisés comentava comigo ontem que a nossa geração está na moda hashtag Tamo Junto. Hashtag TMJ. E a gente comentava, o pastor comentava comigo uma palavra que Deus deu a ele, que no aeroporto a gente está junto, mas não está unido. Na rodoviária muita gente está junta, mas não está unida. Porque o que nos une não é só o destino, é propósito. E pela Bíblia o que nos une é o Espírito Santo, que é o vínculo da paz, é o vínculo da comunhão. Então tem muita gente que se diz cheia do Espírito, e diz assim: eu estou indo para o monte orar. Orar para quê? Para ser cheio do Espírito. Tá, mas só para isso? É para ser cheio do Espírito. Você está indo fazer o quê? Ele vai lá para o Facebook, indo orar. Alguém te perguntou se tu tem que orar? Para que falar no Facebook tu tem que orar? Aí põe lá no Facebook, indo orar. Para quê? Eu estou indo orar para me encher, para eu ter. Enquanto isso, você vai para Efésios capítulo 5, Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho, enchei-vos do Espírito. Não é ponto, é vírgula. Enchei-vos do Espírito, vírgula, falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, bendizendo a Deus com gratidão em vosso coração, submetendo-vos uns aos outros. Enquanto a gente pensa em se isolar para se encher, a Bíblia diz: é na união com seus irmãos que você se torna cheio do Espírito Santo. Ele foi, assunto aos céus, o Espírito Santo desce, quando a igreja está em comunhão. O que você pode estar perguntando? Onde é que o pastor Eliseu quer chegar? Não, eu já cheguei. Está escrito aqui, está escrito versículo 1. Se há algum consolo em Cristo, refrigério de amor. Se há alguma comunhão no Espírito. Se há alguma compaixão profunda. Se há alguma misericórdia. Completai a minha alegria em uma maneira de pensar. Como? Em um só amor, em uma só alma, em um só sentimento. Como assim, Paulo? Tu está entendendo? Não, então eu vou te explicar. Versículo 3: nada façais por contenda. Hoje o reino de Cristo é invisível. A igreja é visível. Então a igreja visível tem que tornar ao mundo visível o reino invisível do Cristo, que não se pode ver. Pegou não, vou repetir. Hoje o reino de Cristo é invisível. Hoje Cristo, seu reino é invisível. A igreja visível tem a obrigação de tornar visível a misericórdia, o poder, a graça do Cristo invisível. De que forma? No manto é cobertor. No reteté, no movimento. Não é por isso que a gente é conhecido como discípulo. Você é conhecido no manto como imitador de Miriam, imitador de Davi, imitador do coxo que foi curado, alegre porque Deus te curou, te restaurou, te levantou mais pro mundo. Isso não é nada. Para Deus, a gente mostra que é discípulo em amor, em amardes uns aos outros, que serei conhecidos como meus discípulos. Nada façais por contenda. Mas sabe o que é que eu acho interessante? Esse nada façais por contenda é que essa carta não é para ímpio, é para crente.
Me dá água que a boca já está secando. Meu Deus do céu. A minha também. Fica tranquilo, não vou pedir para tu dar glória a Deus, não. Mas se tu não der, ficar na cara que é tudo para tu. Nada façais por contenda. Ele usa o contexto da encarnação, humildade, crucificação, ressurreição e ascensão de Cristo para corrigir-nos. Porque ele sendo de cima tem que descer aqui embaixo, óbvio, para ensinar os de baixo princípios para que possam chegar lá em cima. Ele sendo Deus, através da sua humildade, nos ensina, enquanto a gente quer ensinar através de formas orgulhosas e contendeiras. Quando a Bíblia diz nada façais por contenda, dependendo da sua versão, é partidarismo. Nada façais por grupos de pensamentos divergentes. Esse negócio de contenda e partidarismo eu vou fazer só para mostrar, para ela ver como é que se faz. Eu vou lá, esse negócio aqui vai viralizar. Presta atenção que isso aqui vai viralizar. Presta atenção que esse negócio aqui vai pegar. Eu vou provar. Fazer por contenda é tentar mostrar que é melhor ter razão do que ter paz. E enquanto eu não provar que eu tenho razão, eu vou atrás, eu vou gerando escândalo. Quem quiser desviar, que desvie. Quem quiser falar mal de Jesus, que fale. Mas eu vou até o fim, Enquanto a Bíblia está dizendo, não faça por contenda. Não. Não fique fazendo por disputa. Por que você está pregando? Para mostrar que eu prego melhor. Por que você está cantando? Para mostrar que não me ajudou na prova, agora vai ter que ficar de boca aberta olhando para mim. Por que você está fazendo esse negócio? Porque criticaram quando eu não fazia, agora vai ter que se ver comigo. Não. Nada façais por contenda. Paulo ainda diz, nada façais por vaidade. Fala comigo, vaidade. O que é vaidade? Vaidade é glória passageira. Vaidade é glória vã. É momento de glória. Ou seja, eu vou fazer pelo menos para ver se eu recebo aplausos. Eu vou fazer pelo menos para ver se eu recebo as curtidas. São gentes que têm a vida sustentada pela bajulação. E em Mateus capítulo 4 a Bíblia diz que o diabo mostrou a Jesus todos os reinos do mundo em um momento de tempo. Por quê? Porque essa glória momentânea, essa glória de momento de tempo é proposta de Satanás. Tem gente abrindo mão do propósito por causa de proposta. Tem gente abrindo mão do trono por alguns minutos de prazer na cama. Tem gente abrindo mão da eternidade por causa da popularidade. Tem gente que o que faz é para ver se conseguirá ter o nome citado, e se não citar o nome, muda de igreja, desvia, entrega o cargo. Nada façais por vaidade. Olha outra coisa que o texto diz, mas sim por humildade. É aí que ele vai entrar no contexto de Cristo. Mas daqui a pouco eu chego aqui. Considerai o outro superior. Cada um de vós, é o texto, cada um de vós considere o outro superior a você. Peraí, eu tenho que considerar o outro superior a mim? Romanos capítulo 12, versículo 10 diz assim, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Primeiro você, depois eu. Primeiro ela, depois eu. Faço por você, depois farei por mim. O que é isso? É ser besta? Não, é evangelho. Mas peraí, o outro está fraco do meu lado e eu estou de pé, então eu sou superior a ele. Não, ele é superior a você. Por quê? Porque é a fraqueza dele que está te dando a oportunidade de revelar que você é capaz de ajudá-lo. O grupo dos que não sabem é superior a quem sabe. Por quê? Porque é o grupo de quem não sabe que dá oportunidade para o que sabe ensiná-los. Porque você nunca sabe se não for capaz de ensinar o que sabe para quem não sabe.
Você só pode saber que sabe se for capaz de ensinar para quem não sabe. Então é porque tem gente que aprende com você que você está mostrando que sabe. Está desenvolvendo o que sabe. E quanto mais se ensina, se aprende. Considere o outro superior a você. Porque é na fraqueza do outro que ele revela o meu potencial de imitar a ele. Quem está entendendo essa palavra? Considerai o outro superior a você. Olha como o texto vai batendo na cara da gente, irmão. Olha o versículo 4. Que cada um não se ocupe daquilo que lhe é próprio. Ah, meu Deus do céu. Mas cada qual procure o interesse dos demais. Cada um procure o interesse dos demais. Quem manda na minha vida sou eu posto mesmo. Você posta mesmo? É, porque quem manda na minha vida sou eu. Mas vai gerar escândalo. Vai gerar escândalo? Ah, vai. Vai edificar o irmão? Não. Então não posta. Eu vou falar mesmo, tô nem aí. Então você não presta para ser crente, você tem que estar aí. O interesse dos demais, cada um não fique preocupado só, cada um não se ocupe só com aquilo que lhe é próprio. Senhor, oi, a minha filha está à beira da morte. Está à beira da morte, tá? A minha filha está morrendo. Vem comigo e impõe a mão nela para que ela sare e viva. Tá bom, Jairo, eu vou com tu. Quem está orando? É Jesus? Quem está orando aqui pela filha? Acabei de falar o nome dele, se liga. Quem está orando aqui? Quem está orando aqui pela filha? Quem Jesus está seguindo para chegar na casa? Jesus está seguindo quem? Jairo. Aí, quem está levando Jesus por aquele caminho? Jairo. Aí vem uma mulher, atravessa no caminho e diz assim: eu só toco, eu sou curada. Calma. Jairo vem, se prostra, se humilha, suplica, ainda leva Jesus pelo caminho. E ela só toca. Jairo veio, pagou preço, se prostrou, suplicou, se humilhou, está levando Jesus no endereço certo. E ela diz: eu tenho mais fé, eu só toco. Aí ela vem por trás, consegue tocar, Jesus para. Quem me tocou? Eu senti que saiu virtude. Mas quem pagou o preço por aquela virtude não foi ela, foi Jairo. Pegou não, né? Ouvido viciado é assim mesmo. Quem veio, se prostrou, suplicou, se humilhou e está levando Jesus é Jairo. Ela está sendo abençoada porque Jairo está levando Jesus por aquele caminho. Eu só toco e vaza. Ela toca, o sangue estanca, ela sente que está curada. Eu te pergunto, o que é mais verdadeiro, o que você sente ou o que Jesus fala? Tu está com dificuldade, é? Vou esperar. O que é mais verdadeiro, o que tu sentes ou o que Jesus fala? Amém. Ela sentiu estar curada, disse: estou vazando. Jesus disse: calma, milagre tem preço. Quem me tocou? E ela aqui, ó. Com licença. Quem me tocou? Aí Pedro vai lá em Jesus: o senhor está bem? Então a multidão apertando tudo, perguntando quem te tocou. O senhor está bem? Pedro, não perguntei quem me apertou, perguntei quem me tocou. Quem me tocou? E ela: com licença, eu já recebi. Então, com licença, eu já recebi. Quem me tocou? Aí a Bíblia diz, a mulher tremendo: Jesus é amor. Vem, essas crentezinhas, essas cantorinhas de internet. Vem pra Jesus, cara, que tu vai ver como ele é legal. Vem pra tu ver como ele é legal. A Bíblia diz que a mulher tremendo e temendo, côncia do que nela se operara. Porque você tem que ter consciência do que Deus fez na sua vida para você testemunhar. Porque o Espírito Santo não rouba a consciência de ninguém. Se tu pula, tu roda, tu cai, tu sabe que tu tá pulando, rodando, caindo. E se cair no poder, tem que levantar para andar com uma vida de poder, tá bom? Tu tem que ter consciência. Consciência do que nela se operara. Agora. Tu lembra quem foi que se prostrou lá atrás? Jairo. Agora. Isso aqui é só para quem lê Bíblia. Irmão, presta atenção como é que é crente. Na vigília passada, eu fiz uma brincadeira. Eu falei assim: isso aqui é para quem estuda na academia de pregadores. Eu só fiz uma brincadeira. Quem entende que é uma brincadeira?
Obrigado. Rapaz, mas saiu uma fofoca no estado aí que eu falei que só entende de Bíblia quem estuda na academia de pregador. Tá tudo indo na nossa igreja, irmão. Aí, presta atenção. Isso aqui é para quem lê Bíblia. Isso aqui é quem lê Bíblia. Voltando lá, quem se prostrou primeiro? Quem pagou o preço? Quem levou Jesus por aquele caminho? Aí ela agora. Ela. A mulher tremendo e côncia do que nela se operara, veio e se prostrou. Aprendeu que é de joelhos. Ela se prostra e lhe contou toda a verdade. Agora eu imagino uma mulher contando toda a verdade. Espera. Ela conta toda a verdade, Jesus ouvindo, ela conta toda a verdade. Eu estou falando aqui que mulher não mente. É isso que eu estou falando. Quando ela acaba de falar, o que é mais verdadeiro? O que você sente ou o que Jesus fala? Mulher, vai em paz e ser. Eu não vou explicar, não. Aí, é nesse momento que o negócio se completa. Porque o toque foi o início de um processo. É na palavra que o milagre se completa. É de joelho que o milagre se tornou real. Vai, estás curada. Peraí. Ninguém se ocupe apenas com o que lhe é próprio. E a filha de Jairo, gente? A menina estava doente. Essa daqui entrou na frente, tocou, vazou. Jesus perguntou várias vezes. Ela se apresentou, contou toda a verdade. E Jairo não se intromete. Jairo não interrompe. Jairo não atravessou na frente folgada. Quem pagou o preço fui eu. O que é que tu tá fazendo aqui, rapaz? Lá que você é folgada, vai pagar teu preço. Não. A mulher tá recebendo, a mulher atravessa na frente. E a filha de Jairo? A menina que estava doente agora morreu. E se fosse um de nós? Quem chegou primeiro aqui fui eu. Senhora, por favor, vá para trás da fila que tu chegou agora, eu estou aqui na frente. A gente tem que chegar antes para ter vaga, para guardar nosso carro no estacionamento. E o carro do outro que se exploda. Algumas igrejas nem banco tem mais. Por quê? Para não ficar perto. Tem que ter poltrona. E a gente briga até pelo braço. O braço que é meu. Não é meu. Não, isso que é meu. A gente vem para a igreja como adorador e chega aqui e vira bicho. A gente marca território. A gente se apega a um banco, a gente se apega a uma cadeira, a gente se apega ao espaço. Enquanto para te salvar, ele sai do céu, deixa o trono, vem para a terra. E você não consegue se desapegar do que é material por causa do outro. Para ser imitador de Cristo, irmão, não pode ficar preso só naquilo que é seu. Meu carro, minha casa, meus bens, minha família. Não! Evangelho não sou eu. Evangelho somos nós. Evangelho é um povo que se une. A menina já morreu. Por quê? Porque demorou. Por que demorou? Porque ela recebeu antes do que eu. Tu está preparado para dar glória? Jairo que permite que ela passe na frente e receba antes dele. E o negócio dele complica. A situação dele na casa dele complica. Porque enquanto ele deixa ela ser abençoada, na casa dele está complicado. Só que é o seguinte, tu disse que estava preparado para dar glória a Deus. Vou falar, o milagre dela é cura. O milagre dele é ressurreição. O milagre dela é na rua. O milagre dele é lá na casa dele. Que cada um não se preocupe simplesmente com aquilo que lhe é próprio. Aí ele diz, procure o interesse dos demais. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.
Qual o sentimento de humildade? Agora o que eu acho lindo, sabe o que é? A palavra humildade não existia. Fala comigo para você nunca esquecer, isso é cultura, é informação. Fala comigo assim, a palavra humildade não existia. Como nasceu a humildade? No cristianismo. Pastor Moisés, os cristãos criaram a palavra humildade. Por quê? Porque a origem da soberba está em Satanás. E todo crente soberbo é um satanazinho na igreja. Por quê? Porque evangelho que não me une, só me separa, não é santificação, é satanização. Evangelho é notícia boa, boa nova. Quando Deus olha para um soberbo dizendo, é meu, dá licença. Eu grito, tu fala baixo. Porque eu estou provando o que é que eu sou. Se tu tem que provar é porque você não é, porque quem é não prova, é discernido. Tem que ficar lembrando direto, o chefe sou eu, o presidente sou eu, quem manda sou eu, quem é sou eu, quem tem sou eu. Os cristãos criaram a palavra da humildade. Por quê? Por causa de Cristo. Enquanto o soberbo lembra Satanás, o humilde lembra Cristo. É por isso que a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo. Deus não quer meia com o soberbo. Todo pecado é orgulho. E toda santidade só se inicia com ato de humildade. Então quem não tem humildade ainda não se converteu, vive na prática do pecado, e a Bíblia diz que quem vive na prática do pecado é filho do diabo. Toda soberba, toda faceta de orgulho nos torna instrumentalidade de Satanás na terra. Olhando para o texto, eu quero ver quem é bom de Bíblia agora. Ele sendo Deus se faz homem. Ele sendo Deus se humilha. Por quê? Porque o diabo disse, subirei. Jesus disse, descerei. O diabo disse, serei semelhante ao Altíssimo. Jesus disse, serei semelhante aos homens. Aí agora vem o resultado soberbo. O diabo subiu, caiu. Jesus desceu, mas subiu e está à direita de Deus, intercedendo por nós. O que ele está fazendo à direita de Deus? Tem gente que não quer falar. Não quer falar, porque eu sei que tu sabe. Mas eu vou te provocar. O que Jesus está fazendo à direita de Deus? Interceder. Irmão, ele desceu por nós e subiu para interceder por nós. Hebreus diz que ele vive para interceder. Ore mais pelas pessoas, porque se a gente orasse mais para Deus levantar mais, falaríamos menos de quem caiu. Quando você canta, você se assemelha aos anjos. Quando você adora, você se assemelha aos anjos. Quando você prega, você se assemelha aos apóstolos. Mas quando você intercede por alguém, e o Espírito Santo está me mandando dizer a alguém, continue orando. Eu vou repetir, continue intercedendo. A batalha não foi perdida. O Espírito Santo me manda dizer a alguém aqui, pode resistir a palavra da tua pregação, mas Deus não resiste a sua intercessão por aquela pessoa. Pode resistir o seu convite, mas através da sua intercessão, isso é o que nos torna mais semelhantes a Cristo. Pensar no outro, chorar pelo outro, servir ao outro, abençoar o outro. A filosofia olhou para o semelhante a nós e disse assim, é outro. Jesus olhou para o semelhante a nós e disse assim, é o próximo.
Eu vou repetir, porque essa merece um barulho melhor. A filosofia olhou para o semelhante a nós e disse, é outro. Jesus olhou para o semelhante a nós e disse, é o próximo. Porque sendo outro, ainda que você esteja perto de mim, você é tu e eu sou eu e você é outro. Mas quando Jesus disse, é o próximo, ainda que eu esteja aqui e você esteja lá, para Jesus a gente é próximo. Senhor, resume o mandamento para mim. Amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e o próximo como a ti mesmo. Quem é o meu próximo? Pergunta aí. Pergunta, igreja. Um homem descia de Jericó, de Jerusalém para Jericó. Aí você diz assim, desviado, tinha que ficar no lugar do culto, tinha que ficar no centro da paz, tinha que ficar no centro da adoração. Aí Jesus diz, ok, o homem descia de Jerusalém para Jericó. No meio do caminho, os salteadores o encontraram, lhe roubaram, lhe feriram, lhe deixaram quase morto no caminho. Passou o sacerdote, passou o levita, passou de largo. Ferido ele estava, ferido ele ficou. Veio o bom samaritano, se aproxima, trata das suas feridas, coloca na sua cavalgadura e leva para o hotel, e paga para a hospedagem, para a estalagem, e paga toda a despesa. Quem foi o próximo? Ele disse, claro, aquele que ajudou. Então nós temos primeiro os assaltantes, é aquele que não tem o que você tem, mas te fere para tirar o que é teu. E tem esse tipo de gente? Tem. Só que depois vem o sacerdote e o levita. Tem o que você tem, mas não está com ele. Por quê? Porque ele deixou no tabernáculo. Ele pode sarar? Pode. Ele pode ajudar? Pode. Então por que não parou para ajudar? Porque não tem azeite. Por que não tem azeite? Porque ele só usa o azeite na igreja. Por que ele passa de largo? Porque ele só usa o azeite no tabernáculo. Por que ele não chega perto? Porque ele só tem unção aqui dentro. Por que ele não levanta o caído? Porque ele só não tem unção aqui dentro. Por que não ajuda ninguém lá fora? Porque só sente a presença aqui dentro. Aí Jesus diz, mas primeiro tem aquele que não tem o que você tem, te fere para tirar o que você tem. Depois tem aquele que tem o que você não tem, mas não tem ali porque só usa no templo. Você está ensaiando para quê, menino? Para cantar. Aonde? Na igreja. Você está lendo Bíblia para quê, meu amor? Para pregar a mulher. Aonde? Na igreja. Você tá juntando essa roupa para quê, menina? Para o bazar. De onde? Da igreja. Tudo é igreja. E a rua? E o evangelho urbano? Mas vinha descendo o bom samaritano. E o que é que ele faz? Ele se aproxima, ele pega o azeite e coloca na ferida. Ele pega o doente e coloca na cavalgadura. Deixa eu lhe falar uma verdade. Sacerdote levita passa a pé. O que cuida do outro tem transporte. Porque quanto mais você investir em alguém... Tem gente que não pega essas coisas. Repete, por favor. É para eu repetir? Por favor. O sacerdote e o levita passam a pé. É porque passa de largo. Mas o bom samaritano que se aproxima tem transporte. Ainda diz assim no outro dia que vai embora, ó, tá pago, mas o que ele precisar, coloca na minha conta que eu vou pagar e eu tenho crédito aí. Você não entende, mas galardão diante de Deus não é para quem prega, não é para quem canta, não é para quem faz simplesmente por si. Galardão diante de Deus é para quem cuida de gente, é para quem acredita em gente, é para quem intercede por gente. Valorizamos muito coisas e não gente. E o que é que a gente quer fazer? A gente quer espiritualizar tudo.
Irmão, são que horas aí, irmão? 11, né, velha? Irmão, como é que, pastor, me ajuda a me ensinar a pregar, pastor. Como é que eu prego, pastor? Aí colocou a cabeça na minha cabeça. Faz o download de Jesus, faz o download de Jesus. Tem gente que não consegue entender que é sendo gente, que é no contato com gente, que é valorizando gente, que a gente consegue ser gente. Tem gente que diz assim: a minha fé me torna mais espiritual que os outros. Mentira! Fé não é para te fazer deixar de ser humano para se tornar espiritual. A verdadeira fé é uma batalha espiritual para os humanos se tornarem mais humanos. A gente está muito espiritual. A gente não é nem muito espiritual, não quero usar essa palavra. A gente está se tornando espiritualista. Enquanto ele que é Deus, enquanto ele que é Espírito, se faz homem, a gente que é homem está pensando que é Deus na terra. Querido, ele deixou o céu e o trono, a gente não quer deixar nem a igreja, nem a cadeira. E a gente ainda diz que é imitador de Cristo. Ele sendo Deus. No Getsemane, Pedro mete a espada na orelha de Malco. Aí ele olhou para Pedro e disse assim: quem me ouve diz amém. Ele olhou para Pedro e disse assim: por que tu está fazendo isso? Para te proteger, eu meto a espada meio para dentro. Não, Pedro, não sabes tu que eu tenho ao meu dispor, mas se eu quiser aqui, mais de 12 legiões de anjos. Uma legião é 6.000, imagine 12. Ele tinha acesso a 12 legiões, mas ele escolheu 12 homens. E no meio desses 12, Judas veio no pacote. E a gente diz assim: eu não quero Judas. Jesus passou a noite inteira orando para escolher quem ficaria perto dele. Judas veio no pacote. Imagine nós que se empolga com terno, gravata e Bíblia. Se Judas vem no pacote depois que Jesus ora a noite inteira, e mesmo assim, Jesus vai acreditando nele até o fim. E a gente? Tu sabe por que Jesus escolheu Judas? Porque Jesus é Jesus. Ah, pastor, mas me traíram, me abandonaram e foram ingratos, eu não faço mais. Não. Podem fazer o mal a você, mas é você que escolhe se vão te tornar tão mal quanto eles. Pegou não? Podem fazer o mal a você, mas a decisão de você se tornar tão mal quanto eles é tua. Carregue a tua cruz e acredite em Judas. Carregue a tua cruz e acredite nesse Absalão. Carregue a tua cruz e continue orando. Continue intercedendo, porque é melhor ser traído do que trair. Você é imitador de Cristo, é assim mesmo, mas fica tranquilo. Tem o Judas que vende, tem o Judas que troca, tem o Judas que abandona, mas tem o Pedro que não desiste de você e vem atrás. Tem o João que ainda quer ter o colo. Tem gente que ainda dá a vida pela causa. O que eu faço, pastor? É só imitar Cristo. Não se torne orgulhosa. Não deixe que as feridas na vida te prendam de imitar Cristo, de acreditar no homem, porque Deus acreditou em você até aqui. Acredite, pelo amor de Deus, na mudança do seu país, da sua família. Acredite na mudança do ser humano, porque Jesus, ele veio como gente, pregou no meio das gentes e morreu pela gente, ressuscitou pela gente, subiu ao céu como gente e vai descer para arrebatar a gente. É como gente que ama, que Jesus olha para nós e nos define como igreja. Perdoe. Eu sinto a presença de Jesus enquanto eu falo isso aqui. Perdoe. Continue investindo. Continue acreditando. Dói.
Eu sei que dói, como canta a minha esposa. Dói. Você fez de tudo. Você preparou ou se preparou. Você investiu. Assim fez Cristo. Para de ficar querendo acreditar só em quem presta. Pastor, mas eu estou orando para Deus tirar esse tipo de gente de perto de mim. Não, eu vou te frustrar mesmo. Quanto mais tu orar, Deus vai colocar esse tipo de gente perto de tu. Porque você tem. Você é diferente. Se você está passando pelo que poucos passaram, é porque você vai chegar onde pouca gente conseguirá chegar. Olha para Cristo, que você consegue amar. Olha para Cristo, que você consegue honrar. Aí eu fiquei olhando esses dias que eu estava dando as aulas aqui, eu fiquei observando o pastor Moisés, cada lugar que a gente ia, que alguém cuidava do carro, se ele dava o dinheiro, a moeda, e se não tivesse, ele dava satisfação. E para alguns ele até contou o testemunho há quantos anos atrás? Há 28 anos atrás, eu estava aí fazendo o que você está fazendo, e Jesus mudou minha vida, e ali já conta o testemunho. Há 28 anos atrás, eu estava aqui, aonde? No estacionamento. Eu estava aqui, aonde? Assim como você, cuidando de carro. Como assim? Aí eu fiquei lembrando, pastor, que Deus te coloca sempre no mesmo cenário. Que cenário? O estacionamento. Que cenário? Pedir a moedinha. Por quê? Porque quando você acredita em alguém, Cristo sempre monta o mesmo cenário. Pedro se aproxima de uma fogueira e nega Jesus. E nega Jesus. Aí quando Pedro estava dizendo, não dá mais, ninguém acredita mais em mim, ninguém investe mais em mim. Aí Jesus vem atrás de Pedro em João capítulo 21 e monta uma fogueira. Já dormiu? Pegou, né? Aí Jesus chega e monta uma fogueira. Para quê? Para o mesmo cenário. Como foi que o diabo derrubou aquela vida? Pastor, foi com mulher, foi com homem, foi com dinheiro, foi com orgulho, foi com as drogas, foi perdendo a capacidade, foi com a ira. Aí Cristo vem e monta o mesmo cenário. Se na sua vida financeira o diabo te destruiu, Jesus vai montar esse mesmo cenário e vai ser nessa área que Jesus vai te levantar. Se foi na sua família que o diabo te destruiu, é na sua família, é na área da família que Deus pode até usar você para resgatar casais, para cuidar de vidas. Se foi nas drogas que o diabo te fez afundar, é nessa área que Deus vai te usar para resgatar outros das drogas. Sim, eu quero que você entenda que toda árvore cresce ligada à raiz que a fez nascer. Esse cenário Deus sempre colocará diante de nós para que possamos valorizar de onde viemos, porque só sabe para onde vai que não esquece de onde veio. Então Jesus monta ali o cenário para que Pedro se lembre. Foi nesse cenário da sua queda, foi nesse cenário da sua derrota, mas nesse cenário eu te levanto, nesse cenário eu te honro. Deus colocará Pedros próximos a nós, para que sejamos semelhantes a Cristo. Só quem entendeu essa palavra, fica em pé comigo. Eu sei que dói. Escuta isso, gente. Gente, todos vocês que estão aqui me ouvindo, pode não ter título, pode não ter cargo, mas é um ministro de Deus na terra. É um representante de Deus na terra. E eu quero dizer a você,
Eu queria falar para uma câmera aqui fixa, para onde eu olho, pastor, para focar bem na minha cara. Eu quero dizer a você que caiu, que tropeçou, que está enfrentando momentos difíceis de derrota e desamparo na sua vida. A igreja é a família de Deus na terra. A igreja de Cristo acredita na sua mudança. Não generalize todo o povo de Deus por algumas pessoas que te abandonou. E se ninguém foi te visitar, é a mesma distância da igreja para a tua casa, é a mesma distância da tua casa para a igreja. Então se levanta e vem, volta, com todos os problemas, não se torne um desigrejado. Sabe por que a igreja tem problemas? Porque gente como você está lá. A Bíblia diz que o ferro afia o próprio ferro. Assim como o ferro afia o próprio ferro, pessoas aprendem com as pessoas. Igreja tem problemas porque é constituída de pessoas. Vem, volta, porque a igreja de Deus acredita na sua mudança. Você que cuidou, você que cuida, você que ora, vai ficar em pé comigo e vai orar comigo agora. Só você que está orando por alguém. Você que está investindo em alguém. Você que está acreditando em alguém. Vai ter gente aí do seu lado que não é evangélico. Vai ter gente aí que está afastado. Se você puder, coloca a mão no ombro dele. Coloca a mão no ombro dela. Isso. E você que entendeu a profundidade dessa palavra. Você que não é evangélico, você que está afastado do evangelho, se quiser vir aqui à frente para essa igreja orar por você, eu te convido. Saia do seu lugar e vem cá na frente em nome de Jesus. Solta o playback da Luana, por gentileza. Mas isso, pode vir, você que se afastou do evangelho, você que não é evangélico, vem cá. A igreja de Cristo está aqui para te abençoar. A igreja de Cristo está aqui para te amar. A igreja de Cristo está aqui porque acredita em você. Volume no playback. Eu sei que dói quando alguém vem até você e ainda diz que foi sem querer mais. Já machucou, ele sabe. Eu sei que dói quando você se esforça tanto, perde até o sono organizando e no Jesus, final não agradou. Eu preguei a uma igreja que te imita. Eu sei que dói. Não deixa meus irmãos desistirem de Dói porque tem gente que não pensa. Não deixa desistir. E nos coloca numa pressa, sem se importar no que vai dar. Fala mal e diz o que não viu. Quando você soube, seu coração feriu. Mas há um Deus no céu que sabe te consolar. Ora por eles. Ele vê o teu silêncio quando você quer falar. Ele vê o teu sorriso quando você quer chorar. Ele sabe exatamente o tamanho da ferida que fizeram em você. Ele vê quando caminhas mesmo querendo parar, e quando diz que és forte, na verdade fraco estás. Somente sendo Deus pra conseguir te entender. Ora por eles, igreja. Eu sei que dói, eu sei que dói, mas aguenta firme, é só uma fase, isso vai passar. Ora por eles, igreja. Eu sei que dói, Jesus, eu sei que dói. O choro dura uma noite, está nos seus mas na ministros, manhã a que está em alegria cada uma virá. dessas pessoas que vieram à frente. Arranque essa tristeza. Faz ele acreditar no seu povo de novo. Faz ela acreditar na igreja de novo. Nós somos os teus representantes. Eu sei que Nos ajuda lá. dói porque tem gente que não Nos fala ajuda o a que quer. perdoar.
e nos coloca numa pressa, sem se importar no que vai dar. Fala mal e diz o que não viu. Quando você soube, seu coração feriu. Mas há um Deus no céu que sabe te consolar. Ele vê o teu silêncio quando você quer falar. Ele vê o teu sorriso quando você quer chorar. Ele sabe exatamente o tamanho da ferida que fizeram em você. Ele vê quando caminhas mesmo querendo parar, e quando diz que és forte, na verdade fraco estás. Somente sendo Deus pra conseguir te entender. Eu sei que dói, eu sei que dói, mas aguenta firme, é só uma fase, isso vai passar. Eu sei que dói, eu sei que dói. O choro dura uma noite, mas pela manhã a alegria virá. Ele sabe, ele sabe, ele sabe, ele sabe, ele sabe, ele sabe.